Janaína e vou falar sobre a fase narcisista da sexualidade edipiana. A fase narcisista da sexualidade, na teoria psicanalítica, se refere a um momento crucial no desenvolvimento psicossexual descrito por Freud. Para entender no contexto da sexualidade édipica, é importante compreender o conceito de narcisismo e sua relação com o complexo de Édipo. O narcisismo na psicanálise. Freud descreve o narcisismo como um estágio em que a libido, energia sexual, está voltada para o próprio ego. Na infância, antes que a criança desenvolva relações objetais maduras, voltada para os outros, ela experimenta uma fase de amor próprio, em que o próprio corpo e o próprio ser são principais focos de investimento libidinal. O papel do narcisismo na sexualidade édipica. Durante a fase fálica, entre os 3 e os 6 anos aproximadamente, a criança entra em contato com o complexo de Édipo, no qual surge o desejo pelo genitor do sexo oposto e sentimentos ambivalentes, desejo e rivalidade. Em relação ao genitor do mesmo sexo, antes de desenvolver sua identificação madura com os pais e de lidar com a castração simbólica, a criança passa por momentos em que seu investimento afetivo é predominantemente narcisista. Isso significa que, enquanto tenta compreender seu papel nas relações familiares e seu lugar no mundo, a criança também experimenta um reforço do amor próprio, já que ainda não se desvinculou completamente do prazer autossuficiente de fases anteriores. A resolução do complexo de Édipo e a transformação do narcisismo infantil são cruciais para o desenvolvimento psíquico. Quando algo nesse processo é interrompido ou mal resolvido, podem surgir dificuldades emocionais ou relacionais na vida adulta, como fragilidade narcísica, dificuldade em estabelecer vínculos saudáveis ou uma autoestima instável. As fases psicossexuais. Temos fase oral, de 0 a 1 ano, sua zona erógena é a boca. O bebê, ele experimenta o prazer ao sugar, morder e engolir. A fase anal, que é de 1 a 3 anos, a sua zona erógena é o ânus. O prazer está relacionado ao controle das funções corporais. Fase fálica, de 3 a 6 anos, zona erógena, os genitais. A criança, ela começa a descobrir a diferença entre os sexos e começa a explorar o seu próprio corpo. Fase de latência. Ela é de 6 a 12 anos e a sua zona erógena não há um foco em uma zona específica. A energia sexual ela é sublimada e canalizada para as atividades como estudos, amizades e hobbies. Fase genital. A partir da puberdade. A zona erógena é de novo os genitais. A energia sexual retorna, mas ela é agora voltada para relacionamentos maduros e amorosos com outras pessoas. Bom, como a Janaína já havia citado anteriormente, o complexo de Édipo é um conceito central e fundamental na teoria psicanalítica de Freud, que se refere ao conjunto de sentimentos e desejos que uma criança pode desenvolver em relação aos seus pais durante a fase fálica, do desenvolvimento psicossocial. Já se tratando da interpretação desse mesmo complexo por Lacan, ele traz uma perspectiva mais inovadora em relação a essa teoria freudiana, onde ele interpreta a dinâmica do complexo de Édipo através dos seus principais conceitos, que é o real, o simbólico, o imaginário, e além disso ele enfatiza a importância da linguagem e da estrutura do desejo na formação da subjetividade. Ainda se tratando do complexo de Édipo, nós podemos dizer que encontra-se dentro do complexo o que alguns psicanalistas chamam de estrutura triádica, que tem como principais participantes, na verdade, o pai, a mãe e a criança, onde cada um exerce um papel distinto, onde cada um também tem a sua importância. Como primeiro sujeito, como primeiro papel dessa estrutura triádica, nós podemos citar a criança, o filho, que é um sujeito ali desejante, ele vai se identificar com o pai ou com a mãe, geralmente o progenitor do sexo oposto, e ao tomar consciência desse desejo,
ele vai passar a desenvolver também uma certa rivalidade, podemos dizer assim, em relação ao progenitor do mesmo sexo, né? Então, o menino vai se identificar com a mãe, vai ter o desejo pela mãe e vai enxergar ali o pai como um rival, né? A mesma coisa com a menina, vai se identificar com o pai e vai ver a mãe como uma rival. E aí tudo isso vai gerar nessa criança uma ambivalência de sentimentos, né? Amor, ciúmes, até mesmo ali um pouco de raiva, o que vai levar essa criança a buscar maneiras de se identificar com o pai ou com a mãe, e sendo isso também uma maneira de tentar se apropriar do que é desejado, mesmo que de maneira simbólica. Um outro conceito muito importante na psicanálise é o complexo da castração, que é um conceito psicanalítico, né, desenvolvido por Freud, que se refere a um momento crucial no desenvolvimento infantil, especialmente na fase edípica. Esse complexo está relacionado ao medo da perda ou mutilação, que se manifesta de maneiras diferentes em meninos e meninas. A castração, segundo Freud, é a percepção da criança de que o pai tem um poder que a mãe não tem, não possui, levando essa criança a ter um medo de perda, pode ser física ou simbólica, que se torna a base para a formação do superego. O menino, por exemplo, ao perceber que a mãe não tem o mesmo órgão genital que o pai, pode temer que esse pai o castigue simbolicamente pela sua atração pela mãe, resultando em um desejo de se identificar com o pai para evitar essa ameaça. Na menina, Freud introduziu o conceito de inveja do órgão genital masculino, onde a menina percebe que não possui esse órgão e experimenta sentimentos de inferioridade e desejo. O complexo de castração, nesse contexto, também envolve a relação com o pai, mas a dinâmica é diferente. A menina pode desenvolver um desejo de ter o órgão genital masculino, associando ao poder e à masculinidade, o que também leva a uma identificação com a mãe e, posteriormente, a uma busca por um parceiro que represente essa figura paterna. Esse complexo de castração é visto como um elemento essencial para a formação de identidade sexual e da moralidade. Ele representa a transição da criança da fase de desejo livre para uma estrutura mais complexa, onde ela deve lidar com limites, regras e aceitação da falta. Essa experiência de castração é fundamental para o desenvolvimento do superego e para a integração do sujeito na sociedade. Sou a Camille e vou falar sobre os vínculos da situação epídica. O autor destaca que os vínculos são capazes de interagir entre si de forma intrapessoal e interpessoal, dando ênfase no vínculo do reconhecimento, o qual está dividido em 4 significados. Primeiro, voltar a reconhecer, compreendendo as verdades pré-existentes contidas nas preconcepções, ligada diretamente ao que é determinado como verdade ou mentira. Segundo, reconhecer as pessoas como seres autônomos e diferentes, a qual implica diretamente na parte narcísica especular. Terceiro, ser reconhecido ao outro como possível gratidão, condição psíquica ligada à passagem para uma posição depressiva. Quarto e último, a necessidade do indivíduo de ser compreendido e de se sentir amado. Além disso, é destacado como o vínculo do conhecimento explica como as emoções do indivíduo é capaz de interagirem entre si, mesmo com a presença maior ou menor de cada emoção, não focando apenas na oposição entre amor e ódio. Outro ponto é enfatizado o motivo pelo qual os vínculos tendem a estarem em conflito, que é explicado pelas 2 leis que regem o determinismo psíquico. A primeira diz que, de qualquer forma, o indivíduo sempre tende a fugir do estado de desamparo e desesperança. E a segunda lei diz sobre a proibição do incesto, como uma forma cultural de bloquear as respectivas fantasias da mente. Olá, me chamo Luane e eu vou falar um pouco sobre o Édipo e o Narciso na situação analítica. As figuras de Édipo e Narciso são frequentemente utilizadas na psicanálise para ilustrar dinâmicas psicológicas e emocionais que emergem tanto na formação do sujeito quanto na relação analítica. Na situação analítica, esses 2 mitos podem ser interpretados como representações de aspectos complementares e, por vezes, conflitantes da experiência subjetiva e do vínculo entre analista e analisando. O Édipo, na situação analítica,
O mito de Édipo está associado ao complexo de Édipo, que Freud descreve como uma etapa fundamental do desenvolvimento psicossexual. Trata-se do momento em que a criança direciona seus desejos para o genitor do sexo oposto e vivencia sentimentos ambivalentes em relação ao progenitor do mesmo sexo. Na análise, o Édipo pode ser percebido nas transferências em que o analisando projeta no analista figuras parentais, reproduzindo os laços e conflitos originários. Isso pode incluir desejo da proximidade, amor ou aprovação, bem como rivalidade ou ressentimento. O trabalho analítico, nesse sentido, busca revelar, interpretar e elaborar essas dinâmicas, ajudando o paciente a lidar com os aspectos inconscientes que as sustentam. Concluímos que a patologia de Édipo é desassociada de Narciso. Assim, clinicamente falando, antes do que a disjunção alternativa de Narciso ou Édipo, é muito mais útil a conjunção copulativa Narciso e Édipo, sendo que cada um deles pode funcionar como um refúgio um do outro. No entanto, uma regressão narcisista nem sempre resulta de uma fuga de Édipo, ou vice-versa, e nem como uma forma de resistência contra a progressão até o Édipo. Pelo contrário, essa regressão pode representar um necessário e estruturante retorno às origens, a fim de recomeçar tudo de novo, de uma maneira mais sadia e um ambiente mais adequado, como é o espaço de experiência psicanalítica. Oi, eu sou a Karen e vim falar um pouco sobre Narciso na situação analítica. O mito de Narciso, por outro lado, refere-se à relação do sujeito consigo mesmo, caracterizada pelo narcisismo. Em psicanálise, distingue-se o narcisismo primário, uma fase inicial de autoinvestimento, do narcisismo secundário, onde a libido se recolhe para o ego em resposta a frustrações externas. Na relação analítica, o narciso aparece, por exemplo, na resistência à análise, quando o analisando demonstra dificuldade em reconhecer o outro, o analista, como distinto de si, projetando em vez disso seus próprios desejos ou receios. Também pode surgir no processo de elaboração de feridas narcísicas, como a dificuldade de lidar com falhas ou limitações. A tensão entre Édipo e Narciso. A situação analítica frequentemente envolve uma tensão entre esses dois polos, o desejo de se conectar com o outro, o Édipo, e a tendência de voltar-se para si mesmo, o Narciso. Essa tensão pode ser observada, por exemplo, na ambivalência do paciente em relação ao vínculo com o analista. Ora busca proximidade, ora se retrai para proteger sua autonomia ou evitar a exposição de vulnerabilidades. Para o analista, compreender como essas dinâmicas se manifestam e interagem é essencial para conduzir a análise. É necessário interpretar tanto as projeções edipianas quanto os movimentos narcísicos, promovendo uma integração que permita ao paciente ampliar sua compreensão de si mesmo e de suas relações. Boa noite, eu sou a Jaqueline e vou falar sobre o sete analítico e a resistência. Você sabe o que é sete analítico? Quando falamos do sete analítico, estamos falando de um espaço constituído por duas pessoas, o analista, psicanalista, e o analisando, o paciente. Mas que lugar é esse? Lugar de escuta e fala entre dois integrantes. Um lugar de estruturação simbólica dos processos inconscientes. De um lado, o sujeito em análise, com a sua demanda, do outro, o sujeito analista com sua disponibilidade em escutar. No sete analítico, o sujeito que está em análise pode ser ele mesmo, sem preconceito, sem julgamento, sem receios, sem elaboração do que vai ser dito. Simplesmente deixa fluir o seu eu inconsciente e deixa vir à tona através da fala. O analista, por sua vez, não opina, não moraliza, não julga. O analista cala o seu saber, ocupando o lugar de escuta analítica, para deixar o sujeito falar. Permitir que o analisando se faça aparecer em cena analítica, possibilitando a sua descoberta quanto a ser sujeito de si e sujeito dos seus desejos. Falando em resistência, na psicanálise, a resistência é um conceito central que se refere à tendência do paciente em seu corpo, consciente ou inconscientemente, ao processo terapêutico. A resistência pode se manifestar de várias maneiras, como atrasos, esquecimentos, silêncios, mudanças de assunto ou até mesmo hostilidade em relação ao analista. A resistência pode ser entendida como uma forma de proteção psíquica, uma vez que o processo terapêutico pode levar o paciente a confrontar conteúdos dolorosos ou conflitantes em seu inconsciente.
Ao resistir ao processo, o paciente tenta manter esses conteúdos inconscientes, evitando a dor ou o desconforto que podem acompanhá-los. O trabalho do analista na psicanálise é ajudar o paciente a identificar e superar a resistência, criando um ambiente seguro e de confiança, no qual o paciente possa explorar seus conflitos internos. Para isso, o analista usa técnicas como a interpretação, que busca trazer à tona os conteúdos inconscientes que estão sendo resistidos, e a análise da transferência, que envolve explorar como os sentimentos do paciente em relação ao analista pode estar relacionado a seus conflitos internos. Boa noite, meu nome é Lucas e eu vou falar sobre a transferência. O conceito central é que toda transferência carrega um resto narcísico de uma fase primitiva de uma unidade simbiótica, como a relação mamãe e bebê. A transferência pode ser dividida em dois tipos: a narcísica, que é caracterizada por um desejo de natureza especular, em que o analisando busca confirmar uma imagem de si mesmo, sem dissociação entre eu e o outro, e a erótica, com desejos epídicos mais complexos e triangulares, envolvendo figuras parentais. Ambas podem se sobrepor e se alternar. A transferência positiva pode ser idealizada com a fé substituindo a confiança genuína, o que impede uma verdadeira análise. Já a transferência negativa pode expressar a rivalidade e a repetição de vínculos simbióticos, sendo muitas vezes fundamental para a análise, pois é nela que se geram condições para transformações psíquicas reais. Bom, eu vou falar sobre atividades interpretativas. E para começar, vou falar o que é interpretar. Interpretar significa expressar aquilo que, com base em diversos indícios, o analista deduz o que está se passando no inconsciente do seu paciente. O analista, a partir dos indícios que o paciente apresenta, ele faz uma inferência do que possivelmente está se passando no inconsciente do paciente. O primeiro objetivo da atividade interpretativa é ajudar o paciente a integrar desejos, fantasias e impulsos que estavam se manifestando no inconsciente e vem se revelando através de falas, atos falhos, sonhos, entre outros. Continuando. Em segundo lugar, a interpretação tem como objetivo de sinalizar para o paciente que o analista está sintonizado com ele, para que o paciente se sinta acolhido. A interpretação não serve só para entender o inconsciente, mas sim para acolher, amparar e escutar o paciente para que ele se sinta confortável no ambiente. O analista deve saber o momento certo de interpretar e fazer com que o paciente interprete ele mesmo o que acontece no seu inconsciente. A atividade interpretativa é a tarefa do psicólogo de decodificar e traduzir a fala do paciente para ele, de modo de liberar o sentido latente e explicar conflitos defensivos. O principal e único objetivo da atividade interpretativa é a obtenção de insight. Insight é um termo que descreve a percepção sobre alguns assuntos, uma compreensão ou uma percepção sobre algo. Alguns exemplos de atividades interpretativas. A primeira é a interpretação de contos, criação de metáforas, debate sobre identidade, estudos de obras de arte. Transferência. A contra-transferência se refere às reações emocionais do psicanalista diante do paciente, que podem ser tanto um obstáculo quanto uma ferramenta útil para o processo terapêutico. O texto destaca que as necessidades e ansiedades primitivas do paciente podem provocar respostas contra-transferenciais intensas no analista, como sentimento de frustração, confusão ou até desejo erótico. Essas reações são vistas como enredamentos patológicos, mas também podem servir de guia para o psicanalista, indicando áreas a serem exploradas. Uma das dificuldades mencionadas é a sensação de estagnação no tratamento, onde o processo analítico, mesmo inicialmente promissor, parece não evoluir, o que pode gerar uma contra-transferência negativa. Outro ponto importante é a identificação projetiva, em que o paciente projeta suas próprias falhas e expectativas, como as de uma mãe narcisista, no analista, fazendo-o sentir que está decepcionando o paciente. Também é comum o surgimento de sentimentos eróticos na contra-transferência, e o analista precisa estar ciente dessas reações para poder lidar com elas de maneira construtiva, transformando-as em empatia e evitando reações impulsivas. Vamos falar sobre elaboração. A elaboração é o processo fundamental, mas desafiador, especialmente para pacientes com dificuldades narcísicas. Esses pacientes frequentemente evitam confrontar as verdades dolorosas sobre si mesmo e o mundo.
O texto aponta que o processo de elaboração envolve sofrer a dor psíquica relacionada à perda de ilusões e fantasias infantis. Para alcançar o crescimento mental autêntico, o paciente precisa enfrentar a dor do abandono de ilusões e das falsas crenças, o que é um processo difícil, mas necessário para a transformação psíquica. O paciente precisa passar por um processo de amadurecimento, substituindo mecanismos de defesas como a evasão da dor por uma atitude mais enfrentadora da realidade, essencial para o desenvolvimento de uma sexualidade madura, referida como genitalidade edípica.